Muito bem, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana e vamos de imediato para aquele que é um momento muito aguardado aqui, que é a questão que envolve o mundo empresarial, o mundo dos negócios, no movimento empresarial. E comigo aqui, Giovanni D'Agostino. Giovanni, obrigado pela tua presença uma vez mais. E, naturalmente, esse aqui é um espaço muito aguardado pelo pessoal, pela área empresarial. Hoje, quando eu falo em área empresarial, não é grandes empresas, também as grandes empresas, mas também as pequenas microempresas e aqueles que estão querendo, né, se habilitar neste mercado, porque hoje, graças a Deus, o número de empreendedores neste país cresceu muito, né? Depois da pandemia, até uma série de... houve muito desemprego e tal, e as pessoas buscaram, então, a fazer o seu próprio negócio. E de lá para cá surgiram 3 milhões de novos empreendimentos e empreendedores, naturalmente, que estão atrás desses empreendimentos. E, naturalmente, que esse tipo de assunto, né, Giovanni, esse assunto interessa a todos eles. Por exemplo, a questão da tributação sobre os ganhos de capital das empresas. Alguma novidade nisso? Obrigado pela tua presença. Olá, Silvio Lopes, telespectadores. Sim, né? As empresas que tributam o imposto de renda através do lucro presumido e também através do Simples, né? Quando vendem bens que integram um ativo imobilizado, elas têm que apurar o ganho de capital, né? O senhor sabe o que é o ganho de capital? É a diferença entre o preço que ele é de aquisição e de venda, é isso? Exatamente. Em tese é isso, né? Em tese é isso. Então vamos imaginar que uma empresa que tributa o imposto de renda pelo lucro presumido, né, ela adquira um veículo aí para o exercício das atividades da empresa, né, por R$100 mil. Né? Vamos imaginar que adquire esse veículo por R$100 mil. Esse veículo então é contabilizado no ativo imobilizado, até aí tudo certo. E 4 anos depois essa empresa vende esse veículo aí por R$50 mil. Em tese, ela comprou por 100, vendeu por 50, logo teve prejuízo na operação, né? Ela não teve lucro na operação, né? Porque ela não vendeu por um preço maior do que ela comprou, perfeito? Contudo, a Receita Federal não entende dessa forma, porque a Receita Federal estabelece o seguinte, que a empresa que compra um veículo e ela usa o veículo, ela tem que usar uma taxa de depreciação desse veículo, uma taxa de depreciação contábil de 25% ao ano. Então a Receita Federal vem obrigando que as empresas utilizem taxa de depreciação para desvalorizar o bem, né, de 25% ao ano no caso de veículos. Isso quer dizer que se as empresas obedecerem o comando da Receita Federal, em 4 anos o veículo estará totalmente zerado. Depreciado. Né? Então, qualquer que seja o valor da venda desse bem... Vai incidir tributo sobre o ganho. Vai incidir o tributo sobre o valor a venda. vendido. Isso. Então, na verdade, tem um lucro artificializado pela Receita Federal, não é? E as empresas vejam que o ganho de capital sobre os bens do imobilizado para quem tributa pelo Simples e para quem tributa pelo lucro presumido é alto. Então, quem tributa pelo Simples normalmente paga 15% sobre o ganho. Né? É separado do Simples, né, esse tipo de operação. E para quem tributa pelo lucro presumido, tem os 15% do imposto de renda, mais os 9% de contribuição social, que dá ali 24%, né? E muitas vezes mais o adicional do imposto de renda, né? Que ainda desde o ano de 97 não teve nenhuma correção sobre esse adicional, que é o lucro presumido de 20% ao mês, né? Então a gente está falando ali de uma alíquota geral para quem está no lucro presumido que pode beirar 33%, não é? Então é uma tributação excessiva, né? Então nós entramos no judiciário exatamente para discutir a obrigatoriedade de se utilizar as taxas máximas de depreciação para os fins do cálculo desse ganho de capital. Obtivemos êxito, né, na Justiça Federal aqui de Porto Alegre, né? Então o senhor que daqui a pouco tem aí operações de compra e venda de bens do imobilizado, tribute pelo Simples ou pelo lucro presumido, não é? Nós temos aí, quem sabe, uma solução no que toca à discussão judicial para reduzir a sua carga tributária nesse quesito. E é importante sempre dizer o seguinte, quando as pessoas falam reduzir a carga tributária, as empresas como a D'Agostino e as empresas que atuam nesse segmento, elas não vão burlar a legislação, elas vão usar a legislação, né, dentro dos limites da lei.
Quer dizer, são formas que muitas vezes o empresário ele não tem até obrigação, por isso ele contrata serviço de vocês, de saber essas coisas. Tem muitas armadilhas que a lei acaba trazendo, né? Que o camarada não tem esse discernimento do ponto de vista técnico para descobrir. E essas empresas captam exatamente isso e fazem com que o empresário, então, vá pagar aquilo que é de justiça dele pagar. É isso? Não, exatamente, né? A legislação, ela tá... É muito complexa também, né? Ela é complexa, muito complexa, por sinal, e tende a piorar. Com certeza. Com a reforma tributária, nós teremos um período de transição e que os dois sistemas estarão simultaneamente em funcionamento. Então, é esse sistema, que é esse manicômio tributário de agora, e o sistema novo. E aí tu imagina as empresas, os escritórios de contabilidade, né? Os agentes tributantes vão ter que trabalhar com os dois sistemas simultâneos. Então, vai ser um período muito difícil aqui no Brasil. Né? Então, é importante que o telespectador, que seja empresário, procure um auxílio contábil, né? Um auxílio jurídico, né? Para que não tenha problema fiscal e que pague o tributo o menor possível dentro dos limites da lei. Giovanni, existe um período no ano assim que, por exemplo, o escritório de vocês tem mais movimentação? Por exemplo, nós estamos chegando agora no final do ano, os últimos 3 meses do ano. Esse é um período mais crítico ou é lá antes da entrega do imposto de renda, no começo do ano e tal, que vocês trabalham mais, são mais exigidos? Olha, Silvio, na grande das verdades, todos os meses são críticos. Né? Infelizmente, o governo impõe aos empresários, né, e, por consequência, aos contadores, uma série de declarações, e cada vez aumenta mais a quantidade de informações, de declarações, sob pena de pesadas multas, o não cumprimento ou cumprimento em atraso extemporâneo, não é? E muitas vezes essas informações são redundantes. Então, para os senhores terem uma ideia de o quanto o empresário sofre, dá para se dizer, claro, né? Com tamanha quantidade de tempo que se gasta para cumprir exigências, por mês, vamos imaginar uma empresa que presta serviço e vende mercadorias, que é muito comum, né? Declaração do ISS-QN para o município, a GIA mensal do ICMS para o Estado, a escrituração fiscal do ICMS e do IPI para o Estado e para o governo federal, a escrituração fiscal do PIS e da COFINS para o governo federal, o E-Social para o governo federal, a EFD-REINF, que é uma escrituração das retenções na fonte, para o governo federal, a DCTF normal para o governo federal, a DCTF Web para o governo federal. Aí foi introduzida aí mais uma declaração agora, a tal da DIRB, né? Também para o governo federal. Fora as outras declarações, daqui a pouco o IBGE, que é federal, também vem pedir informações que em tese a Fazenda Nacional já tem. Então ali por mês, né, nós já temos ali em torno de 10 declarações que as empresas precisam prestar, os escritórios de contabilidade precisam atuar para que isso seja possível a prestação, fora o cálculo, né, fora a interação com o cliente, fora a interpretação das normas. Então, o Brasil já passou do tempo dos nossos legisladores darem um jeito nisso aí. Na verdade, assim, às vezes chega um momento em que a empresa ela gasta mais o custo com a área de administrativa, contábil, do que propriamente na operação principal da empresa, né? A operação principal da empresa, o custo é menor do que gastar com isso aí. Tamanha essa complexidade, esse número enorme de leis, e pior não é isso, né? Não é se fosse um número enorme de leis e complexidade, são as mudanças que acontecem quase que mensalmente, e que isso atormenta qualquer contador, qualquer empresário, né? Sim, o risco, o tempo, né? O Banco Mundial já fez algumas pesquisas, algumas estatísticas, né, sobre o tempo que as empresas gastam para o cumprimento de obrigações fiscais, isso em nível mundial, né? O Brasil é disparadamente o país que mais se gasta energias com cumprimento de obrigações. Porque uma coisa é apurar e pagar o tributo. Outra coisa é a parafernália toda que envolve os acessórios desse tributo. É uma barbaridade. Isso tem um custo muito grande para as empresas, enfim, para a sociedade de modo geral. Giovanni, obrigado pela tua presença. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, telespectador Silvio Lopes. Até a próxima. Olá. Jamais se deixe enganar pensando em terceirizar a sua felicidade. Ninguém será capaz de fazer por você
o que só você pode e só você deve fazer. A luta, pois, é de cada um, em busca da realização de seus sonhos ou propósitos, o que quer que seja. O Estado, veja bem, é um ente abstrato que tira mais do que nos entrega e só serve, na verdade, à sociedade quando nos garante a vida e as nossas liberdades individuais. Isto quando atua tendo esse foco como seu objetivo principal, se não único, porque, em geral, nem isso dele recebemos, do Estado, digo mais. A busca da felicidade é uma empreitada de cada um, através de sua dedicação, de sua decisão individual, de seu preparo e de sua obsessão. As sociedades que elegeram o Estado como instrumento de busca e alcance da felicidade acabaram se tornando opressoras e escravocratas. Lute, pois, por sua vida e por suas liberdades. Nunca, como nos tempos atuais, esses valores fundamentais estiveram tão ameaçados. E justo por aqueles que alardeiam defender a democracia e as nossas liberdades. Todo cuidado é pouco. Estejamos, pois, alertas. Boa semana. Muito bem, esse programa Economia e Desenvolvimento começou lá atrás, há 24 anos. Estamos completando 24 anos nesse ano de 2024. E esse programa tem não só tido a oportunidade de trazer conteúdos e tal, mas aproximar a gente de pessoas queridas, pessoas que a gente gosta e tal, né? E que desenvolve essa amizade há muitos anos, que é o caso do nosso convidado de hoje, que é o Sérgio Raskin. Sérgio, estava com saudades do amigo. Obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Sempre na luta, né, Tchê? Sempre na luta, sempre na luta. Te agradeço o convite. É um prazer estar contigo, não só aqui, como em outros lugares que a gente se encontra também. A conversa é agradável e flui. E a gente sempre aprende um pouquinho. É verdade, a gente sempre compartilha também conhecimento, né? O Sérgio, que é especialista em prótese e também em implantodontia. Mas claro que eu não vou só explorar o Sérgio nessa área de especialidade dele profissional, mas também porque nós temos um tumulto, um conflito lá no Oriente Médio e ele é especialista nisso também, né? Porque o Sérgio seguidamente está lá em Israel e sabe muito bem disso. Então nós vamos também explorar ele nesse assunto importante que é da geopolítica internacional. Mas em relação à prótese e implantodontia, quais novidades? Nós falamos há uns 2 anos, tem muita coisa que mudou de lá para cá, né? Olha, Silvio, muita coisa mudou, muita coisa interessante, muita coisa em prótese. Hoje a gente trabalha com muita prótese digitalizada, né? Tudo feito hoje, aquilo que era muito manual, hoje está tudo feito pela informática, né? Pela computação, por fresagens, materiais, tudo que vem de materiais. O que interessa, a coisa mais bacana de todas, é que está acabando o metal na odontologia, né? O uso das cerâmicas estão se disseminando muito, os implantes, que eram titânio, hoje já tem implantes de cerâmica também, com o mesmo resultado, mesma eficiência, mesmos tempos. Aquele implante que se colocava e a gente instalava o parafuso dentro do osso, né? Fazia a cirurgia da colocação do implante, esperava 6 meses, 4. Hoje, em 40 dias, 30 dias, nós já estamos começando a fazer as próteses. Apesar de também as próteses de carga imediata que se faz na hora. Mas são questão de conceitos e princípios, eu gosto de esperar um pouquinho. Né? E trabalhar com o que a gente chama de estabilidade secundária. Estabilidade primária é o atarrachado, o implante no osso. Estabilidade secundária é quando o osso interage com o implante e eles ficam unidos. Né? E a eliminação do metal deixa a prótese mais natural, mais viva, porque a cor, a estética, tudo se dá pela passagem de luz. Quando tu tem metal no fundo de uma cerâmica, de uma porcelana, tu tem que esconder esse metal, tu usa um opacificador. E esse opacificador e o próprio metal não deixam passar luz, porque a cor, a estética, a beleza, se dá pela passagem da luz e pela refração da luz. Então aí tu vai conseguir uma naturalidade. Hoje as porcelanas são feitas para se fazer uma dentina igual a dentina do dente, um esmalte igual ao esmalte do dente. Então não é fazer um dente clarinho, um dente que mais ou menos pareça a região, aquele que entra e mimetiza a região e fica ali dentro. Hoje não. Hoje o dente é feito como o dente adjacente, o dente do lado, ou principalmente o homólogo, né? Que é o igual. Se eu faço um canino desse lado, eu tenho que fazer igual o canino do outro lado. Se eu fazer um premolar desse lado, igual o premolar do outro lado. Porque
Se eu não usar essa simetria, eu vou parecer que a boca tem uma diferença de posição. Então tem muita artimanha, muito jogo, muita coisa bonita. Hoje está muito fácil trabalhar, porque o uso da fotografia, se usa muito a fotografia para comunicar com o laboratório de prótese. Eu ainda tenho laboratório de prótese no meu consultório também. Né? Muita coisa a gente faz no consultório, tu conhece, tu sabe como é que é. Aliás, tempos atrás era muito raro, né? O próprio odontólogo ter o seu laboratório, né? É verdade. Hoje é uma coisa mais comum, o pessoal aprende a fazer cerâmica. Eu fui um dos primeiros a ter laboratório no consultório, eu fui um dos primeiros dentistas a aplicar cerâmica, eu fui um dos primeiros dentistas a Tu está nessa trajetória há 5 décadas, por aí? Eu estou fazendo 47 anos de formado esse ano, mas já trabalhei com professores durante a faculdade. Meu pai era dentista, também acompanhava no consultório. Então foi uma vida muito família gostosa. Rasquinha é muito da medicina e odontologia, né? Ou não? Exatamente. Quem não é dentista é oftalmologista. Mais ou menos é por aí o caminho. Mais ou menos esse é o nosso caminho da família. Sérgio, naturalmente, assim, claro que a odontologia trouxe como várias etapas, vários segmentos da sociedade, muito desenvolvimento tecnológico, científico e tal. E há tempos lá atrás, digamos 50 anos, o Brasil era conhecido como o país dos desdentados, né? Evidentemente que isso tem uma série de razões, inclusive alimentícias e tal. Mas hoje eu acho que a coisa não está mais assim, né? Hoje mudou muito, né? Vários fatores mudaram. O primeiro deles foi o uso do flúor na água, né? O flúor na água reduziu assim a quantidade de cáries, aquele volume de cáries. Comentei que meu pai era dentista, meu pai dizia assim, que quando chegava fim do ano, eles traziam, os caras traziam os filhos no dentista e a criança tinha 8, 10, 12 cáries, o cara salvava o verão dele, né? Aquele pessoal terminava as aulas e ficava salvo. Hoje, graças a Deus, isso é uma coisa que não acontece. Aumentaram muito as técnicas de higiene, prevenção, o flúor, prevenção. Hoje, quem tem filhos jovens em casa, ou netos, ou sobrinhos, sabe que as pessoas não têm cárie. É muito raro ter uma cárie, ter isso. Então, assim, além da questão cultural. E outra coisa também, nós temos uma das melhores odontologias do mundo. A odontologia brasileira é considerada no mundo de um jeito... Eu estive fora falando e ouvindo algumas vezes também, e o conceito da odontologia brasileira é muito bom. A odontologia alemã, a odontologia brasileira. A odontologia da Inglaterra não se compara com a odontologia do Brasil. Se tu olhar as pessoas, o inglês na rua, tu não vê aquele conceito estético que o brasileiro tem, que o alemão tem. Tem muito disso. A gente tem uma odontologia de primeiro, uma odontologia de dar orgulho. E tanto é que nós temos inúmeros palestrantes brasileiros hoje dando aula fora daqui, né? E convidados em congressos e tudo isso aí. Então, e a odontologia está sendo hoje ainda digamos assim, uma carreira, digamos assim, que é procurada? Assim, nós temos vários fatores hoje que são uma coisa assim interessante. Sabe que eu dei aula há muito tempo? Sim, claro. Eu tive uma escola até dezembro, a gente encerrou a nossa escola. Encerrou a escola? Encerramos a escola. Depois da pandemia, diminuiu a quantidade de pessoas, mesmo com preços muito acessíveis na escola, praticamente custo, né? Diminuiu a quantidade de pacientes e essas clínicas populares fazendo em 50 vezes no cartão de crédito. O cara acha que está fazendo barato, mas está pagando a longo prazo. Diminuiu muito os pacientes das escolas, não só a nossa escola, como as outras escolas também. Mesmo os cursos de graduação das escolas tradicionais nas universidades, né? Diminuiu muitos pacientes. Então começou a ficar uma dificuldade de ter paciente para os alunos. Segundo, a qualidade dos alunos também. Tem muita escola, muito curso de odontologia. Quando eu fiz diminuiu a qualidade também, né? De uma certa maneira, compromete de certa maneira. Mas é que o aluno vem fraco. Não quer dizer que o curso seja fraco. Claro. O aluno vem fraco e desinteressado. E odontologia é uma profissão bem trabalhada, com uma boa clínica, remunera bem. E muitas pessoas vão atrás do fator, essa profissão dá um pouquinho mais, aquela dá um pouquinho menos. Né? Então, começa assim. E os alunos saem muito... Eles já entram fracos na universidade. E saem também fracos da universidade, porque por mais que o professor da universidade se esforce para ensinar, o aluno vem com limitações, né?
Então, isso é uma das coisas que também atrapalhou a gente, o risco, a consequência de ter incomodações com pacientes que os alunos estão atendendo. No fim, a gente acabava fazendo as coisas e mostrando como é que era, em vez do próprio aluno praticar no paciente. Então, mas tem cursos muito bons aí, faculdades maravilhosas, né? Mas a quantidade, o mercado está saturado de escolas de odontologia. Porque assim, hoje toda faculdade privada, o aluno não é mais aluno, ele é cliente. É o que o aluno quer, o que o mercado demanda, né? Aquela a coisa que funciona. Então, tá meio gozado, né? Vamos dizer o termo assim. É uma visão mais meio mercadológica da coisa, né? Exatamente, mais mercadológica. Mais do que triplicou o número de universidades. Então, assim, estão largando o dentista até não querer mais. Muitos não têm nem o que fazer, não tem consultório. E o mais chato de tudo é que depois da pandemia, depois da enchente agora, sabe quantos consultórios ficaram submersos? Todo mundo, muita gente tem consultório no térreo, né? E nas zonas mais baixas da cidade. E foi muito bacana, o mutirão, a solidariedade, grupos de dentistas se ajudando. Eu tenho uma autoclave que eu não estou usando, eu tenho uma alta rotação, uma broca que eu não estou precisando. Eu troquei meu compressor e tenho outro que está mais fraquinho um pouquinho porque eu preciso, mas para outras pessoas serve. E foi feito um mutirão muito bacana no meio da odontologia e, graças a Deus, conseguiu ajudar muita gente e botar muita gente boa de volta no mercado. Talvez não tivesse condições de voltar, porque o mercado está difícil, está bem saturado. É verdade, é. Mas, Sérgio, além de mais, em primeiro lugar, quero te cumprimentar pelo teu time, né? Tá bom o Internacional, né? Agora está indo bem, tá no bom caminho. Ele despertou, aliás, ele começou a jogar bola, acho, um pouco mais tardiamente, senão ele poderia até estar habilitado a disputar o título brasileiro, né? Se tivesse trocado o treinador antes ou começado com outro treinador, estava disputando o campeonato. Com certeza. Na primeira. Mas eu acho que pega a Libertadores para o ano que vem, né? Eu acho que está ali no limite, deve pegar a Libertadores se mantiver esse desempenho. Na expectativa, né? Até o final. Torcida por isso, né? Outra coisa, né, Sérgio, é que nós temos aí esse conflito lá que foi acirrado de maneira muito forte a partir dessa semana com o bombardeio do Irã e Israel. Como é que tu está vendo esse imbróglio todo? Que é uma coisa histórica, né, que acontece lá. E esse bombardeio com o Irã aí não vai ficar por isso mesmo. Eu acho assim, eu acho que tem que voltar um pouco atrás no tempo. Sim. Entender um pouco da geopolítica da situação. Da região do Oriente Médio. Se a gente olhar para a Europa, né? Se a gente olhar para a Europa e ver que a Europa está em crise, em guerra, sanções econômicas, principalmente sanções à Rússia, né? Muito grandes. E a Rússia lidera um bloco muito grande. Rússia, China, mas mais a Rússia ainda, a política. Aquela política assim, tipo envenenar a gente no exterior, aquela coisa um pouco de Guerra Fria, aquela manipulação dos países, como tinha a invasão da Ucrânia. Né? Agora a Rússia pediu para Israel sair do Líbano. Por que a Rússia não sai da Ucrânia? Então, assim, as coisas começam a ficar assim. Então, a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona a coisa. Há uns anos atrás, não muito, Israel descobriu no mar uma das maiores jazidas de gás do mundo. Das maiores jazidas de gás do mundo. Qual é o mar? No Mediterrâneo. No Mediterrâneo. Israel, ali. Tem ali, Israel é banhado pelo Mediterrâneo e pelo Vermelho. Né? Mar Vermelho. Isso aí. E Israel descobriu essas jazidas de gás e vai fazer um gasoduto para a Europa. E está acertado esse gasoduto. O Benjamin Netanyahu, Bibi Netanyahu, é o primeiro-ministro de Israel, está empenhado há muitos anos nos chamados Acordos de Abraão. O que são os Acordos de Abraão? Israel era um país sozinho no meio do Oriente Médio. Ele fez a paz com Marrocos, acordos de paz, botou embaixada no Marrocos, tudo funciona direitinho. Na Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, e assim, tudo cercado ali, Egito, que é coisa muito grande. Existe um equilíbrio entre os países muçulmanos, entre a Arábia Saudita e Irã, que são os dois maiores países, têm maiores população, e um país é xiita, outro país é sunita, né? Basicamente xiitas e sunitas, e é uma briga muito grande, né? Toda a briga é porque se um é filho direto de Maomé, o outro é o genro do Maomé, qual que deveria seguir na morte do Maomé, quem deveria assumir, se era um colegiado ou se era o genro do Maomé, e eles brigaram entre sunitas e xiitas. Então, assim, e houve uma separação.
esse gasoduto, Israel vai fazer um gasoduto para a Europa e vai mandar gás para a Europa, certo? E é o interesse de Israel muito grande em fazer ele pela Arábia Saudita, porque Israel não tem acordo de paz ainda, tem escritórios comerciais e outras coisas com a Arábia Saudita, mas não tem uma embaixada. Daí entraria a Arábia Saudita nos acordos de Abraão, que para Israel é muito interessante, porque Israel começa a ter um processo de paz ali. Com quem que Israel não teria paz? Síria, Iraque, Líbano, Irã, que são um bloco russo. Né? Ou podia passar esse gasoduto pela Arábia Saudita ou pela Turquia. Israel, claro, que optou pela Arábia Saudita por interesses políticos e regionais, né? E para passar esse gasoduto. A quem não interessa um gasoduto na Europa? A Rússia, claro. A Rússia. É. Então, o que acontece? A Rússia, ela se defende das sanções cortando o gás da Europa. E a Europa passa frio no inverno. É. O que aconteceu na Israel Inglaterra, então é isso aí. Então, esse gás tiraria a hegemonia do gás russo na Europa. Aí o que a Rússia faz? Ela pega o telefone e liga para o Khomeini lá, que é o filhotinho deles, e diz, bota a tua turma de terroristas, que são, o Irã terceiriza a guerra com Israel, porque até aí não se mete, né? Terceiriza a guerra com Israel, com Hamas, Hezbollah, a Jihad Islâmica, os Houthis, todos esses grupelhos, todos esses grupos terroristas maldosos, de acordo que, porque uma das coisas que mudou, porque o mundo tinha medo de terror. Hoje o terror está se escondendo de Israel. Porque Israel vai lá num buraco lá e acha o chefe do Hamas, e vai lá e acha o chefe do Hezbollah. Hoje eles estão escondidos, eles não botam a cara para a rua. Então hoje o terror está com medo do mundo, né? O que o mundo tinha medo do terror, porque eles faziam atentados. Tanto é que eles fizeram um atentado em Israel, padrão antigo. Entraram, metralharam uma parada de ônibus e mataram 8, 10 pessoas ontem. Então, aí começa toda a história. Só que a mídia, grande parte da mídia é esquerda. Sempre é mídia, né? A mídia é esquerda. E a causa palestina, que eles chamam de resistência, que na verdade não é resistência, porque esses grupos terroristas do Irã, todo mundo fala em solução de 2 estados ou de um estado. Qual é a solução de um estado? Acabar com Israel. Não ter Israel. Eles não querem solução de 2 estados. Então, assim, a mídia não mostra, mas Israel recebe foguetes do Hezbollah e do Hamas todos os dias do ano. 1, 2, 5, 10, 20 foguetes todo dia. Como Israel tem o Domo de Ferro, o sistema de defesa de foguetes, ele anula esses foguetes, esses foguetinhos. Só que agora, o Irã viu que não consegue passar por isso, está começando a mandar mísseis balísticos. O Hezbollah tem míssil balístico, mandou míssil balístico. Os Houthis jogaram lá do outro lado do Oriente Médio, jogaram mísseis balísticos em Israel. Agora o Irã, quase 200, 180 mísseis balísticos que estavam falando. A maioria, 90%, 95%, explodiu no ar. E alguns caíram em lugar onde não tem proteção do Domo de Ferro, que é mais no norte, que são mais áreas abertas, né? E a coisa vai. Para ter uma ideia, se fala em 2 estados, um estado de Israel e o estado palestino, que ele tem 2 partes, Gaza ou Cisjordânia. Tu sabe o que é a Cisjordânia? Cisjordânia é a antiga bíblica Samaria e Judéia. Tu imagina que para Israel entregar a Judéia, da tribo de Judá, que são das 12 tribos de Israel, deve ter sido puxado. Israel faz de tudo para fazer um acordo. Então, o nosso presidente querido diz que Israel não quer sentar na mesa, diz que não... tem que entender o seguinte, com esses grupos terroristas, não tem conversar. Tu senta hoje e faz um acordo... Esse cara quer resolver o problema diplomático sentado numa mesa de bar tomando cerveja. Olha o nível diplomático desse cara, né? Bom, não, o que acontece é o seguinte, faz um acordo com Hamas, com a Fatah, como fazia do tempo do Arafat, com a Jihad Islâmica, com o Hezbollah,
Aí vai fazer um acordo, acertam o acordo, levam o acordo, aí já não querem mais aquilo, querem mais isso, claro, isso. Aí topa, vai lá e quer mais isso. As pessoas têm que entender que não é que não querem, não tem com o que conversar. Porque não são país, não tem um corpo diplomático, não tem nada, são meia dúzia de fanáticos. São terroristas, na verdade. São terroristas. Com terrorista não tem conversa. Na verdade é isso aí. Eu acho que o Brasil hoje está caindo muitos degraus no seu processo civilizatório com esse grupo que está comandando o país. Né? Uma declaração dessa, dada pelo presidente, que o Arraial só quer matar, quer dizer, é de uma estupidez, para não dizer outra coisa, uma estupidez que coloca o país, o Brasil, numa situação muito delicada do ponto de vista da sua estratégia geopolítica internacional. Isso é verdade. Sérgio, obrigado muito pela tua presença aqui. Eu quero te trazer mais vezes aqui, porque eu acho que tu tem que voltar, porque esse tipo de informação, como tu disseste muito bem, nós estamos, assim, sob o domínio de uma mídia que é esquerdista para tudo, né? Não só em todos os campos, da política nacional, política internacional, essa mídia esconde a informação verdadeira, porque, na verdade, nós sabemos, né, que nós vivemos num país que busca sempre a liberdade, e a verdade... Tem um escritor chamado Leon Tolstói, e o Tolstói dizia o seguinte, né, que a liberdade é o bem maior do ser humano, só que a liberdade... ela tem que ser buscada através a liberdade tem que ser buscada através da verdade. Então, quando tu tens a verdade, tu chegas à liberdade. Por que a esquerda, não só nacional ou internacional, ela não fala em liberdade? Porque ela não quer a verdade. Né? Então, o Tolstói tinha muito presente essa questão. A esquerda não gosta da verdade, por isso que ela não fala em liberdade. Tu não vê jamais movimentos de esquerda defender a liberdade. Nós, conservadores da direita, queremos a liberdade, porque nós atuamos visando sempre a verdade. Eles não querem a verdade. Eu tenho um amigo muito inteligente, muito capaz, morou em Israel há muito tempo, e eu perguntei para ele... Esse tempo, eu li no jornal um artigo assim, assado, e falava isso sobre esse assunto. Ele disse assim, primeiro me diz que jornal tu lê. Qual é o viés do jornal? Aí vamos ver sobre que ótica nós vamos entender esse artigo. É verdade. Ou qual é o canal de televisão, ou qual é a rádio, ou quem falou. Isso, porque hoje tem uma dicotomia muito grande entre direita e esquerda. Porque parece que não existe mais centro, né? Que a maioria das pessoas está no centro. É verdade. Humberto Eco tem uma frase que diz assim, o tempo das verdades acabou, né? Nós vivemos num tempo só de mentira, empolhação e tal. A verdade está sempre encoberta. Esse é o nosso grande problema hoje é descobrir a verdade. Aí sim, o João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a liberdade está muito... a liberdade é a consequência, é o fruto da verdade. Descobrir os interesses atrás da verdade. Exatamente, é isso aí. Sérgio, obrigado pela tua presença, até uma próxima. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. Obrigado, Silvio. Bom, nossa economia e desenvolvimento, naturalmente, você sabe, nós estamos aí há 24 anos, desde o ano 2000, estamos aí com o programa aqui na Lucas, no Alvergur Produções, e, na verdade, esse programa, desde o começo, ele se deteve e tem como objetivo trazer coisas econômicas, a questão educacional, a questão que, de certa maneira, nos vai ajudar a fazer com que esse país saia do buraco em que esteve durante tantos anos, né? Desde seu descobrimento lá, e nós cada vez mais parece que estamos aprofundando nesse poço. E sabemos muito bem que há coisas, há instrumentos, há políticas públicas, há políticas de desenvolvimento que serão capazes de nós fazermos com que nós possamos sair desse buraco e, enfim, criarmos o que se chama uma civilização. Uma civilização, para vocês terem uma ideia, um filósofo chamado Anthony Daniels, ele dizia que uma civilização não é um país, um povo, não. É um arranjo social que preza pela intelectualidade, pela excelência intelectual e exatamente pela integridade ética e moral de seu povo. E é isso que nós temos que perseguir. E nesse sentido, e nesta busca, a educação é fundamental. Pois eu estou trazendo aqui um colega economista, empresário e que, sobretudo, é educador. Por isso, eu fico feliz em te receber aqui, Wesley Lacerda. Prazer em tê-lo. Silvio, que alegria estar aqui contigo, com o teu programa. Economia e Desenvolvimento já faz história na nossa região, no nosso mundo intelectual. E poder contar um pouquinho das nossas histórias, dos projetos que a gente está tocando de educação. Tu tem uma história bastante, não tão longa, né, mas um jovem empresário, economista,
e educador, mas já uma experiência bem importante nesta área de educação. E tu está lançando agora o que chama de escola de gestão. Isso é fundamental, porque nós precisamos de gestão, né? Pois é, Silvio. Eu tenho trabalhado muito nos últimos anos com gestão de tudo que é tipo de empresa, tudo que é tamanho de empresa, trabalhando muito com as startups, ou seja, as empresinhas que estão começando, que têm ideias maravilhosas, muita força, muito empenho, mas pouca técnica de gestão. E tenho visto nesses anos todos aí que uma grande dificuldade tem sido exatamente tu conseguir tocar as coisas na sua proporção. As empresas, elas entendem o mercado, montam produtos, mas no final sempre se pegam discutindo o que eu devo resolver primeiro, aquilo que é urgente ou aquilo que é importante. Então a gente está acostumado a ver as empresas sofrendo nessa discussão. Para isso a gente montou então uma escola de gestão que trata de diversos temas. O principal deles é sobre o core business. Porque o core business ele é o centro de inteligência, de desafio, é o centro motor que impulsiona da paixão, da problema dentro da companhia. E se esse centro não é claro, não é bem comunicado, a gente começa a ter perdas de função dentro da companhia. O que a gente costuma dizer é que durante um processo empresarial, durante o exercício da sua competência empresarial, o core business ele é o delineador. A informação do que a gente faz, qual é o nosso diferencial, aonde é que a gente tem que chegar, qual é o nosso alvo dentro do cliente, qual é a coisa que a gente entrega que faz o cliente crescer e ficar feliz. Se isso não é claro dentro de toda a empresa, essa perda de informação depois leva a uma perda de unidade de ação dentro da empresa. Ou seja, dentro das diversas áreas, cada uma é função para o core business. Cada uma das áreas ela tem um trabalho para entregar para que a empresa atinja o seu objetivo. É uma empresa, é um grande objetivo, mas são inúmeras partes tratadas por organismos dentro da companhia. E essa informação de base, que é o core business, ela é fundamental. Se isso não é claro como funciona, como vira valor para o nosso cliente, as áreas se perdem, as pessoas se perdem. Interessante isso aí que tu coloca. Quem está vendo agora o Wesley falar, sabe que ele está um pouco afetado por essa questão climática. Ele mora aqui no interior do estado e realmente o interior do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre também na semana passada, mas o interior foi que mais sofreu, né? Esses efeitos climáticos, das queimadas aí, e isso afeta naturalmente o nosso aparelho respiratório. De qualquer maneira, né, Wesley, nós sabemos que quando uma empresa vai começar, é muito mais fácil tu chegar para a empresa e já fazer com que ela venha trilhando esse caminho, passe a trilhar esse caminho. Mas também essa escola de gestão e esse trunfo para as empresas é válido para as empresas já constituídas. Silvio, assim, a tua colocação não podia ser mais precisa. Porque no início, a empresa começa as suas operações e tem uma visão, tem uma paixão que juntou e botou para começar. Mas durante o andar do tempo, vão surgindo oportunidades, negócios próximos ao core business, necessidades de clientes, e essas empresas vão se distraindo, atendendo também a essas demandas. E esse é o problema que a gente chega em empresas grandes já constituídas. Porque empresas que têm muitos portfólios, muitos serviços, essas companhias têm estruturas individualizadas para cada um, mas também sofrem. Porque no final, o que a gente tem que levar à empresa? Para onde a gente tem que levar? O que comanda a nossa decisão? Então, nessa tentativa das empresas, tanto as pequenas quanto as mais maduras, de atuarem em diversas frentes com o grande objetivo de esse problema é estratégico a gente atender, porque senão o nosso cliente vai procurar um concorrente. Esse é uma grande pegadinha. Com certeza, é. Porque eu até posso fazer isso, mas eu não posso negligenciar aquilo que é o meu core business. E onde é que vem a negligência quanto ao core business para as empresas estruturadas? Elas muito pouco investem ou inovam em cima do seu core business. Tem uma ideia, ela tomou forma no tempo, mas quanto se inova em cima do seu core business? Vamos lá, vamos pegar um empresário, vamos dizer o seguinte, dinheiro não é problema. Eu vou te botar aqui 10 milhões de reais para tu inovar. A maioria não sabe nem por onde começar. Porque não é um tema contínuo, não é um tema natural hoje. Então, nós temos um problema que tem 1000 facetas.
quando a empresa é jovem, ele tem uma característica, mas também a empresa madura precisa se reinventar. Perfeito. E é interessante, né? Enquanto tu estavas falando, eu estava pensando o seguinte, porque naturalmente nós sabemos que o mundo empresarial também, ele é fruto do seu sucesso, do seu fracasso, do ambiente de negócios que é colocado do ponto de vista da política econômica global. Nós vivemos hoje, não só no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no caso, e no Brasil, um ambiente econômico propício aos negócios? Olha, o Brasil é uma fonte imensa de oportunidades. Sempre foi, sempre vai ser. O problema é que o nosso empreendedor não está pronto para se posicionar em vantagem dentro deste mundo de oportunidades. Ele tem uma mente cheia de ideias pré-concebidas, ele tem um excesso de influência sobre, por exemplo, uma política norte-americana, um modo de ver norte-americano. Ele não conhece, por exemplo, os grandes empreendedores ou os pequenos empreendedores no interior da Europa. É um exemplo. Todo mundo se quer fazer inovação no seu negócio, quer pensar no seu negócio, pensa em ir para os Estados Unidos. Mas nós temos ouro do interior da Europa, por exemplo, os requintes e burgos da França ou da Itália. Esses caras são maravilhosos em termos de criatividade e de novos processos. Então a gente olha esse ambiente brasileiro atual. Cara, é uma mina de ouro. O Brasil é uma mina de ouro. Eu sou apaixonado pelo Brasil. E temos que cada vez mais preservar isso e não só preservar, mas fortalecer e aproveitar essas potencialidades. Isso que é mais importante. Bom, eu não sei se tu tem mais alguma coisa aqui, mas eu gostaria de saber o seguinte, o pessoal que está nos assistindo, né, que estão começando o negócio, aqueles que já estão no mercado e tal, e que vislumbram através da tua escola de gestão uma possibilidade de uma alavancagem nos seus negócios e de ter mais produtividade, ser mais eficiente, porque na verdade que nós sabemos aqui no Brasil o grande problema público, por exemplo, é a questão de eficiência, é de gestão, mas também isso acontece nas empresas. Isso é importante que, né, essa escola vem exatamente atender a essa demanda, né? Pois é, essa linha de entrada no mercado é para dar uma couraça para o empresário. Eu empreendo no Brasil há 35 anos, já passei por todos os governos. Governo de direita, governo de esquerda, governo radical, governo aberto, governo que investe menos, governo que está em crise. Nunca o governo foi o problema principal. Agora, num ambiente hostil de concorrência elevada, se a empresa não está preparada, ela não consegue competir. Então o problema não é o ambiente hostil. O problema é o despreparo do empreendedor. E é tudo o empreendedor. Porque dentro de um mesmo segmento, a gente está acostumado a ver empresas que crescem e explodem, empresas que estão estáticas, empresas que estão em declínio. No mesmo mercado, no mesmo setor, na mesma política. Às vezes na mesma cidade, na mesma quadra. Na mesma quadra. É verdade. Então, assim, o empreendedor que bota a culpa fora no governo, na situação, na crise, na fuligem que me afetou, esse tem uma grande caminhada para fazer. Esse tem um grande problema. Mas essa caminhada, eu costumo dizer que é o seguinte, né, Silvio? Tu é um cara muito experiente, eu estou, podemos dizer assim, nos verdes anos da minha vida. A gente tem um mundo de oportunidades. É verdade. Se a gente escolhe as nossas, a gente dá um retorno, inclusive, espiritual. Porque cada um de nós veio para esse mundo com um mandato divino. E se tu escolhe dentro desse mandato divino aquelas coisas na realidade que são para ti, a vida te ajuda, a vida empurra. Agora, se tu não escolhe as tuas coisas, foge do teu mandato divino, a vida é dura. Falaste na questão espiritual, aí na minha reflexão desse programa aí, eu estava citando um cientista chamado Wernher von Braun. Wernher von Braun, para quem não conhece, foi o principal artífice da construção da NASA, que é simplesmente a estrutura espacial norte-americana. E ele, em um certo momento, ele tem um livro dele que ele diz o seguinte, eu nunca esqueci essa citação do Wernher von Braun. Creio firmemente que nosso presente e futuro está muito mais ligado à espiritualidade do que à ciência. Ou seja, ele reconhece
que a ciência é importante, tal, mas acima disso está a questão da espiritualidade, que, aliás, é o tema das minhas palestras, que eu faço sobre economia comportamental, trazendo esse lado da espiritualidade, que hoje é uma coisa muito comum nas empresas. Aliás, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, criou uma faculdade da espiritualidade, tamanha a necessidade disso, já há mais de 20 anos. E hoje é uma faculdade que tem uma demanda extremamente grande das grandes corporações multinacionais do mundo inteiro. E é importante esse lado também, né, o Wesley? Eu diria, Silvio, que o ser humano é um inteiro. Não tem como separar. Corpo, alma e espírito. Pois é, né? Então, a gente, como filhos de Deus, vamos dizer assim, Sim. ou seja, partícipes de uma essência do ser, cada um de nós tem um dote, um dom, que veio gratuito quando a gente nasceu. E quando a gente nasceu, esse dom teve como única questão a responsabilidade do indivíduo em fazer ele acontecer na história. Aristóteles dizia no seu livro Ética Nicômano, todo ser humano tem um dom de Deus e é o único responsável por esse dom na existência. Então, e aí, a partir daí, ele desenvolveu a chamada hierarquia das competências, né? Exato. E naturalmente que isso aí vem bem ao encontro que tu falas, porque na verdade ele reconhece que cada um tem o seu dom, são as hierarquias da competência, o dom para isso, o dom para aquilo e tal, e cabe a ele exatamente por causa do Criador ter lhe dado essa possibilidade e ele fazer exatamente isso. É isso. Então, vamos lá, né? Se ele tem um dom, primeira coisa, ele é um capaz. Ele não é um inferior, ele é um capaz. Claro. Né? Então, isso a gente tira uma evolução de muitas doutrinas religiosas que consideram o ser humano simplesmente pecador. Quando a gente olha esse lado humanista do fato, tu vê que o ser humano, por essência, é um capaz. Por quê? Porque ele entra na existência com um dom de Deus. E aí você tem que ir para a sua empresa. É importante, exatamente. E as empresas hoje que mais estão crescendo, se desenvolvendo e tendo eficiência e dando retorno, não só retorno de lucro, de produtividade, mas retorno em termos de felicidade para os seus servidores, para os seus liderados, são exatamente aquelas que estão apostando nesse lado. Mas, Wesley, muito obrigado pela tua presença aqui. O Wesley, a partir de hoje, vai fazer parte aqui com o Giovanni, o Salésio e tal, que na área da contabilidade, e esse pessoal todo que nos acompanha há muito tempo, porque nós sentimos, viu, Wesley, exatamente a necessidade de trazer esses assuntos, porque com certeza nós estaremos colaborando com milhares de pessoas que vão, a partir desses estudos, a partir desse conhecimento, mudar a sua vida, quanto arrumar o rumo da sua vida, restabelecer certas coisas, restaurar certas condições e, afinal de contas, buscar a felicidade. Porque, como diz o Thomas Jefferson, o presidente americano, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele diz que o Estado não deve nada a ninguém, porque cada um tem a obrigação divina de buscar a sua realização enquanto vida. E aí diz, o Estado tem que garantir a tua vida, a tua liberdade e que tu busque a tua felicidade por ti próprio. Silvio, uma alegria conversar contigo de novo. Queria aproveitar 2 segundos para fazer um comercial. Claro. Né? Se vocês quiserem... Como é que faz para seguir nossa rede social, né? Dentro do Instagram é capo.corebusiness. E você vai ter uma noção dessa escola que a gente está lançando. Eu estou trabalhando pessoalmente, porque eu sou a moda antiga, os cabelos brancos aqui me levam para a moda antiga, onde eu sou presencial. Eu preciso ver as pessoas, conversar com as pessoas. Né? Depois a gente até pensa em ter produtos digitais, né? Mas o Capo Core Business no Instagram está lá as nossas informações de como você pode conhecer também essa iniciativa de gestão, que tem uma base que vai da alta moralidade filosófica, ontológica, à prática de trabalho do dia a dia. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. Wesley, e naturalmente é o seguinte, na verdade, né, as redes sociais, aqui, os online aqui da vida, os digitais, eles nos ajudam a encontrar o produto, mas eu também sou da tua opinião, né, que o bom é tu passar esse tipo de conhecimento tete a tete, olhando no olho, porque tu transmite ali não só o conhecimento, mas tu transmite a tua empatia, tu transmite o teu olhar, tu transmite a tua emoção, e, sobretudo, a compreensão. Aliás, ontem foi chamado o Dia Mundial da Compreensão, e nós precisamos de muita compreensão também. Bom, então, nós vamos colocar aí no vídeo, né, Lucas, o endereço aí do pessoal que fazia o contato com o Wesley. Ele estará aqui agora, a cada 2 semanas nós teremos gravações, e, naturalmente, esse tipo de conhecimento eu fico muito feliz, viu, Wesley? Porque pela primeira vez, assim, eu tenho a oportunidade de ter um camarada como tu, que trata dessas questões macro, mas também
expandindo mais para essa questão da humanidade, que é fundamental. Silvio, uma alegria conversar Obrigado, contigo até a próxima, e compartilhar dos teus sonhos. Que esse jovem aqui ainda pensa grande, pensa em ajudar o Brasil e tem sonhos para concluir. Que maravilha! Bom, nós estamos agora recebendo o Dr. Gustavo Bernardi, que é nosso parceiro aqui há muitos anos. Graças a Deus, o Dr. Gustavo Bernardi é um daqueles que, de certa maneira, são responsáveis pela longevidade desse programa aqui, que começou lá em 2000. Estamos completando 24 anos, com o nosso Economia e Desenvolvimento. Começou lá atrás com Panorama, na Bandeirantes, Guaíba e tal, TVE. E agora estamos com Economia e Desenvolvimento, não só para o Canal 6, mas nas redes sociais. E hoje, para quem viveu o tempo que a TV aberta era só o único canal de televisão, era onde se via, as coisas mudaram muito hoje. Hoje as pessoas veem muito mais os programas que eram de televisão nos canais de internet, Facebook, YouTube, enfim, Instagram, do que propriamente no televisor, que antigamente era só o televisor. Bernardi, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui. Qual é a novidade dessa semana? Bom, Silvio, eu que agradeço, parabéns pelo programa, vou estar sempre aqui contigo. Vamos complementar um pouquinho, Silvio, aquilo que nós falamos no nosso último programa, que é a Instrução Normativa número 222, do dia 20 de setembro deste ano, que possibilitou as pessoas físicas e jurídicas corrigirem o valor de declaração dos seus imóveis. Isso gerou muita polêmica, muita consulta no escritório, muitos artigos, porque esta lei, embora ela traga um benefício, que é permitir que tu corrija na tua declaração de imposto de renda o valor declarado do teu imóvel, para que quando tu venda, tu reduza o pagamento do teu ganho de capital, ela não tem um efeito imediato e ela tem que ser feita através de uma análise do que tu vai fazer com o teu patrimônio, As pessoas estão achando que basta ir lá corrigir o valor, pagar a alíquota e que podem depois vender e obter o benefício. Não é bem assim, é bem diferente disso. Então vamos dar uma explicada melhor aqui. O que é o ganho de capital? Quando você tem um imóvel, você é proibido pela Receita que você corrija o valor venal deste imóvel, o valor de compra desse imóvel, a não ser que você faça investimentos no imóvel, melhorias no imóvel, construções no imóvel. Então, o que acontecia, Silvio? As pessoas compravam um imóvel, ficavam com ele 10, 15, 20 anos, ele triplicava de valor, mas quando iam vender este imóvel, pagavam o ganho de capital sobre essa diferença entre o valor de compra e o valor de venda. E esse ganho de capital vai entre 15% e 22,5%. Poxa, então é uma baita de uma diferença. Esse ganho de capital, ele de fato ele não houve, porque há uma grande parte disso que é a correção da inflação, e você paga muito imposto. Então essa Instrução Normativa 222 da Receita Federal deste ano, dia 20 de setembro, permite que você faça uma correção deste imóvel para valor presente. Eu comprei um imóvel há 10 anos atrás por R$1 milhão, hoje ele vale 2, então eu vou corrigir ele para 2. Qual é o benefício disso? A tributação sobre essa diferença era uma tributação única de 4%. Então, 4% comparando com algo entre 15 e 22 é um baita ganho. Perfeito. Porém, essa tributação, essa legislação, ela determina que tu fique com o teu imóvel, porque tu só vai aproveitar 100% desta redução se tu ficar com ele por mais 15 anos. E há uma regrinha temporal de 3 a 15 anos em que vai aumentando este desconto. Bem complexo, mas o que eu quero dizer com isso? Você tem que fazer uma análise, você tem que verificar o que você vai fazer com este imóvel. Se você realmente vai ficar com ele, se você pretende vender este imóvel, em quanto tempo você pretende fazer esse imóvel. Então, os escritórios estão criando umas regrinhas, uns sisteminhas de cálculo para saber se vale a pena. Perfeito. O que eu quero dizer com isso, Silvio, é que não vá imediatamente já fazendo a sua correção do seu imposto de renda.
consulte um especialista. Veja se essa instrução normativa vai lhe trazer algum benefício, considerando aquilo que você pretende fazer com o imóvel, né? Então, faça uma análise criteriosa antes de usar a lei e contrate alguém que saiba exatamente o que a lei determina. Perfeito. Bernardo, obrigado pela tua presença aqui. Nós vamos chegando ao final do nosso programa dessa semana. Uma bela semana de trabalho. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.